4 macacos foram encontrados mortos e um vivo nos últimos dias na USP de Ribeirão Preto. O animal vivo foi levado para o Centro de Controle de Zoonoses de Ribeirão e amostras dos 4 animais mortos foram encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz, já que há suspeita de febre amarela. Em nota, a USP confirmou para o Jornal da Clube essas mortes. Já a Secretaria Municipal da Saúde informou que aguarda a confirmação do caso por parte do Instituto Adolfo Lutz. Hoje à tarde, inclusive, o secretário municipal da Saúde tem uma reunião com a equipe de zoonoses para traçar um plano de ação. E a gente continua, então, falando sobre esse caso agora com a bióloga Viviane Laguna, já que chama, claro, né, a atenção o encontro desses macacos mortos. A Viviane está aqui com a gente no nosso núcleo de jornalismo, já agradecendo a sua presença aqui, Viviane. Quais as principais causas naturais para a mortalidade de macacos na nossa região? Boa tarde. Boa tarde. Muitas vezes por falta de alimentação, envenenamento, pode ser também por contaminação com a febre amarela, com outras doenças também patogênicas, brigas de grupos, mas todos esses casos devem ser notificados. Notificados, apurados, né, Viviane? Agora, quais são os sinais de alerta quando a gente fala da febre amarela, uma doença que é altamente contagiosa, né? Sim, a febre amarela, ela tem 2 formas de transmissão da doença, né? Uma forma silvestre, né, em que alguns tipos de mosquitos podem infectar ou se contaminarem com sangue infectado de animais, primatas, principalmente alguns macacos, né? Na nossa região nós temos os micos, temos o macaco prego, temos bugios, que são mais comuns aqui nas nossas regiões, né? Nesse caso silvestre, os macacos eles são as principais vítimas, né? Eles sofrem com essa doença, uma doença viral transmitida pela picada do mosquito. Mosquito hemagogos e também os sabetes também são mosquitos naturais que estão nas florestas, né? O macaco amplifica esse vírus e ele acaba morrendo de febre amarela. E às vezes, acidentalmente, pessoas podem se contaminar com esse mosquito nas áreas silvestres. Então é muito importante que as pessoas que vão visitar áreas de cachoeira, floresta, trilhas ou cidades que estão com contaminação, se vacinem antes de ir, pelo menos 10 dias antes da viagem, tá? E no caso da transmissão urbana, nós temos um agravante, porque a gente não precisa do macaco. O mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, também pode transmitir a febre amarela. E aí transmite direto um mosquito que se contamina com o vírus, com um macaco contaminado, potencialmente ele pode transmitir isso para um ser humano, né? E aí o ser humano ele pode desenvolver então essa febre com os olhos amarelados e ele precisa ser notificado o quanto antes. No caso do ser humano, em 24 horas já é possível você ter o diagnóstico. E você precisa notificar os órgãos ambientais também para que haja esse monitoramento. Essa febre, ela fica amarelada e pode levar à morte até 30%, até 50% dos contaminados podem morrer. E é uma doença que é fácil de ser prevenida, né? Se a gente for analisar, né, uma alta taxa de mortes, como você falou aí, né, que pode chegar a 50%. Quais os principais sintomas, Viviane, que as pessoas precisam ficar em alerta, então? Febre alta, visitou algum lugar que possa ter sido picado, né? Ela começa a desenvolver febre, os olhos começam a ficar amarelados e a pessoa começa a desenvolver uma coloração como se fosse uma hepatite. Viviane, agora a gente precisa ficar muito atento e fazer esse alerta, né? Os macacos, esses animais, são vítimas também, né? Então não pode aí, se vê um macaco, né, querer fazer alguma maldade com o animalzinho, ele também é vítima, precisa ficar muito bem claro isso, né? É muito importante a gente não ficar exterminando outras formas de vida. Por exemplo, exterminar os macacos, isso não vai resolver o problema. Nós precisamos de um ecossistema equilibrado, de controles biológicos de pragas. Então, várias aves comem muitos insetos, inclusive esses pernilongos. Então, a gente precisa ter mais aves, mais florestas, mais biodiversidade para que ocorra um equilíbrio ecológico. A gente também não deve ficar usando inseticidas
de qualquer maneira, nas nossas casas, a gente precisa contratar empresas especializadas e também tomar cuidado para não acabar matando animais silvestres, por exemplo, as abelhas nativas. A gente vai seguir acompanhando esse caso, inclusive acompanhando também logo mais durante a tarde aí essa reunião que vai acontecer com o secretário municipal da Saúde, né? A administração está começando agora em Ribeirão, mas para saber de fato aí o que vai ser feito diante dessas informações, qual que é o plano a ser traçado diante da possível confirmação desses animais aí com febre amarela que foram encontrados no campus da USP aqui em Ribeirão, local bem visitado aqui da cidade. Agradeço você, Viviane Laguna, pela sua presença aqui com a gente. Um bom ano, viu? Obrigada, fico à disposição.